Voltamos aqui com o nosso programa Conversa Franca. Conversa Franca é a partir das 10 e vai até as 12h30 com muita informação, bastidores da política, entrevistas, esporte, segurança pública, tudo. Comigo mesmo aqui na apresentação de São Júnior, nas picapes, meu amigo JV e nos comentários, meu amigo Tiago Aroso, né? Agora, no bloco de entrevista, estamos aqui com nada mais, nada menos que o Dr. Raimundo Cotrim, ex-deputado estadual, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, um homem que tem uma vasta história de trabalho aqui no nosso Maranhão e no Brasil também, né? Um homem que tem de tudo de segurança pública, Raimundo Cotrim. Raimundo Cotrim, bom dia, seja bem-vindo aqui à nova casa do Conversa Franca. O Raimundo Cotrim já foi na outra rádio que eu tive um programa, agora estamos aqui na Rádio Interativa. Seja bem-vindo, que Deus ilumine sua vida e suas considerações iniciais aí ao povo de São Luís e do Maranhão todo. Bom dia aos senhores, bom dia à população aqui que está nos ouvindo, do estado do Maranhão. É uma satisfação aqui estar para falar, principalmente sobre segurança pública. Segurança pública, aqui o que tem no Maranhão, praticamente, o que tem hoje foi o que eu deixei. Ainda se inovaram, como eu disse da vez passada, foi aquilo que fizeram de errado. Eu não vi ainda uma inovação que desse evolução no sistema de segurança, a não ser, aqui o que evoluiu foi o sistema penitenciário, que na minha gestão era subordinado à Secretaria de Segurança, e ali a gente fez muita coisa. Reformamos todo o presídio, ainda construímos timão, pedreira, aí no presídio feminino, e eu fiz muita coisa, mas essa gestão ele trabalhou e fez realmente o sistema de penitenciário evoluiu muito. Mas o sistema de segurança pública hoje se encontra numa situação difícil. A Polícia Civil ela praticamente extinguiu, está numa situação. Quando eu assumi em 97, nós não tínhamos delegados, só tinha 62 delegados de carreira. Aí foi feito aquele concurso e o curso de formação foi feito na Academia de Polícia Federal em Brasília. Então ali foi formado 200 poucos delegados. E o curso de agente na época, que hoje é investigador, escrivães, peritos, neto-legista, todos vieram aqui para a academia, também que a gente não tinha academia, só tinha no papel, e foi trazido também de Brasília todo o corpo docente para poder fazer o curso. Então esses delegados estão logo assumindo e nós distribuímos no estado do Maranhão. Naquela época, você tem uma ideia, você não tinha as certidões, tudo era aquele livrão ainda, não tinha sequer, né, que eu assumi em 97, uma máquina elétrica. E os delegados que tinham no estado era aqueles chamados calça curta. Aí o coronel político da época, da região, disse: olha, esse aqui, o João, vai ser o delegado. Aí o governo do estado, qualquer um deles, até eu assumi, todos eles assinavam a portaria e davam uma arma: você vai ser o delegado. Essa era a nossa polícia de antigamente. Aí a gente houve uma reforma, aí nós criamos que não tinha corregedoria, não tinha sequer número de inquérito policial, o delegado estava em inquérito, e se não tivesse aí polícia, mas hoje não, depois eu criei o número que começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro, criamos a correção que não tinha, criamos o CIOPS, criamos, na primeira gestão minha, 18 delegacias regionais, com várias companhias independentes, bem como depois eu retornei e criei mais 3, ficaram 21 delegacias regionais, e depois que eu saí, criaram mais 2, hoje tem 25, 23, criaram mais 2, são 23 delegacias regionais, e há poucos dias eu estava conversando numa roda de discussão, onde me contaram para falar sobre a delegacia da mulher, e dizia que naquela época, então, a delegacia da mulher, a primeira que houve no Brasil, foi em 85, com o governo Franco Montoro. Então, ali foi a primeira delegacia em 85. Mas, para ter uma delegacia, houve um fato de repercussão na época, e o governador da época foi obrigado
em agosto de 85, e criou a Delegacia da Mulher. E aqui no Maranhão, teve um fato na Universidade Federal do Maranhão, na época do governo Cafeteira, e o secretário era o coronel do Exército, na época, se esqueço o nome. Então, era ele que era, e foi criada a Delegacia da Mulher, foi criada a Delegacia da Mulher em novembro de 87, no governo Cafeteira. Mas ela foi criada, foi instalada na delegacia de lá no Rua do Egito, mas praticamente não tinha nada. Quando nós assumimos, nós transferimos ali para Beira-Mar. Pegamos um prédio bom. Então, o coronel da época era o coronel Guailini, eu recordei. Então, com isto, em 87, foi criado no Maranhão. Mas aquela delegacia naquela época não tinha muita coisa. Só depois que veio a lei Maria da Penha, em 86, realmente foi que você vê que a Maria da Penha é uma lei com 46 artigos. Mas se você que vê na seção 1 até a 4, ou seja, do artigo 18 ao 24A, só fala das medidas protetivas. Então hoje, como eu digo aqui, tem dois tipos de prisões por ameaça, ou prisão civil. Então hoje a prisão civil, praticamente, a atividade prisional acabou praticamente, mas hoje você tem no caso de pensão alimentícia da prisão. E outro caso que da prisão no Brasil é quebrar a medida protetiva. Então veja bem, a pessoa ameaça a mulher. A mulher vai o cidadão ameaça sua esposa e tal, que eu vou te matar, se tu chegar depois de 10 horas, ela vai registrar uma ocorrência. A pena de ameaça é uma pena pequena, de 1 a 3 meses. Então, quando é condenado, o máximo que faz é pagar alguma cesta básica, serviço, prestar serviço em alguma comunidade, no hospital, e às vezes. Mas a medida protetiva, quando ele quebra aquela medida protetiva, ele já fica preso 60 a 90 dias. É muito maior do que o crime que ele cometeu. Então, é uma lei realmente que veio depois. E depois veio o feminicídio, que foi que está dentro dos crimes hediondos, que já veio em 2015. Então, com isto, a lei, a pena já vai de 12 a 30 anos, ou parece que depois de uma outra reforma que teve, já vai de 15 a 30 anos. Então, outros fatos, uma evolução muito grande. E eu dizia também, que a preocupação nossa é aqueles 5% de pessoas sem injustiçadas. Porque hoje, aqui o Nilson Júnior discute com a esposa, ou a esposa quer deixar outro, ou qualquer cidadão, ela vai registrar uma ocorrência, fulano de tal, está me forçando a ter relação, ou está dizendo que eu sou gordo, ou está dizendo isso, então tudo é crime. Chega e diz, está gorda, tu está não sei o que tem, essa roupa está feia. Aí tudo hoje é crime. Então ela vai registrar uma ocorrência. Aí tu, às vezes, não tem nenhuma discussão, ela quer ela quer se separar, não tem uma maneira, aí registra uma coisa que não está fazendo alguma coisa, ameaça, aí já vem uma medida protetiva. Então as pessoas, às vezes, vai preso. Ou ele não entra mais nem em casa nem para pegar a roupa. Então, com isso, tem criado também alguns atritos e às vezes até feminicídio. Então, o que eu oriento é que a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, a Polícia Preventiva e Ostensiva tenha uma equipe de imediato para fazer a investigação preliminar, para saber se aquilo procede mesmo. Que pode ser. São aqueles que eu estou dizendo 5%. Agora, o que a gente tem que ver, não tem, mas aí se uma pessoa estiver mentindo, aí vai ser, o crime também é grande, de testemunha. Ali o crime é maior do que denunciação caluniosa. Aí é previsto que a pena é grande. Então, a mulher também pode levar um processo que é maior, às vezes, do que a outra. Então, com isso, é para a gente ter uma análise bem profunda sobre o caso, mas essa lei realmente veio para ficar, é uma lei evoluída, embora a nossa cultura não estava ainda preparada para receber uma lei tão importante como essa, né? Então, mas vamos trabalhar para que cada vez ela possa evoluir. Nilson, eu concordo com ele, só para fazer aqui no par, um adendo a esse comentário que o deputado Raimundo Coutinho fez, que assim, nós inclusive ontem tivemos a comemoração da Constituição, né? A Constituição Cidadã ontem fez aniversário.
E a Constituição já foi emendada, já tiveram diversas emendas na Constituição. 29 emendas. Então, da mesma forma, em relação às demais legislações, há o caso da Lei Maria da Penha, com certeza é uma lei que também precisa ser revista, precisa ser atualizada, precisa ser adaptada à nova realidade, como o senhor mesmo colocou aqui. É uma questão que precisa ser investigada, recebe a denúncia, mas tem que ter uma equipe da polícia para poder investigar, para saber se realmente aquilo é verídico, se aquilo realmente é verdadeiro, porque muitas das vezes o fato pode ser verdadeiro, mas também pode não ser. Verdade. E aí, ou seja, a polícia acaba penalizando o cidadão que não tem nada a ver, simplesmente por vingança, por querer prejudicar, e a pessoa inventa uma fake news, inventa um fato na cabeça dela e vai ali, e a polícia de imediato já coloca uma medida protetiva, não sabendo que pode ser apenas simplesmente uma perseguição, né, Nilson? Doutor, eu estou escutando áudios aqui de pessoas que estão fazendo perguntas sobre puxou um assunto muito debatido, feminicídio. E eu estou escutando áudios aqui de ouvintes e eles estão fazendo umas perguntas. Eu já pedi para eles, entrem em contato no zap da rádio, não no meu pessoal, mas a gente vai. Uma pergunta é o seguinte, doutor Raimundo Coutrinho. Eles batem na tecla que o senhor fala, o Thiago também fala aqui, que tem mulheres que inventam feminicídios. Inventam. O cara não triscou nela, só falou em um tom um pouco agressivo, e elas fingem. Tem aquelas que ainda partem para cima do homem. Elas partem para cima do homem. Eles querem saber o seu posicionamento, como é que o homem que é agredido, começa uma agressão para ele, pode proceder na justiça. Olha, com certeza tem que registrar uma ocorrência. Sim. Porque a lei, ela só foi feita para mulheres. Sim. Ela não foi feita para o homem. Sim. Para o homem não existe crime, não existe inverso. Certo. Agora, no Brasil só tem uma história de duas mulheres, não sei se é o nome, em 2019, e tinha um relacionamento e uma queimou, a outra ficou com muita repercussão também. Sim. Foi o primeiro feminicídio que teve de mulher contra mulher. Sim. Que eram namoradas. Aí depois, só tem esse foi o primeiro caso no Brasil em 2019. Isso foi no Distrito Federal em Brasília, lá numa cidade satélite daquela. Mas infelizmente não tem ainda uma legislação. Se a mulher te agride, então tu vai levar lá para aquela da lei substantiva penal. Mas hoje você vê que, como eu dizia, a lei do divórcio foi em 2015. Sim. Em 77, a lei do divórcio. Então, naquela época, você casava e continuava casado. Depois houve uma reforma, já em 2015, foi em 77, a lei do divórcio. Um tempo, né, que passou. Depois houve uma reforma, agora, que tem até aquele divórcio agora extrajudicial, já em 2015. Então, vai se evoluindo. Agora, a lei Maria da Penha é uma lei tão evoluída que eu, pensando assim, eu não vejo como emendar. Só se for para diminuir, mas para deixar como está, ela é uma lei evoluída, necessária, além da nossa cultura. Agora, com a lei do feminicídio, que também veio que está incluída entre os crimes hediondos. Então é uma lei que, veja bem, que ao longo dos anos, as mulheres veem que a mulher só veio votar em 34. E de lá para cá veio isso aí uma evolução que hoje realmente está numa situação que todos nós queremos para nossas mães. Infelizmente a nossa mãe talvez não alcançaram esse fato, mas nossas irmãs, nossos filhos e assim sucessivamente. É uma lei realmente que veio para ficar e com certeza a tendência ela, quando tiver alguma reforma, é para ratificar ou para retificar alguma coisa que não esteja de acordo com a lógica atual. Raimundo, agora a gente vai passar para outro assunto de segurança pública, chamado a Força Nacional. A Força Nacional, aquele policial que sai daqui do estado do Maranhão e vai prestar seu serviço ali em Brasília. É uma coisa que a maioria das pessoas não sabe. Os leigos, como eu, não sabe como é que funciona, como é o seletivo,
se tem apadrinhamento ou não. Explique para a população, para aquele policial que tem um sonho de chegar. A Força Nacional, quando ela iniciou, porque pouca gente sabe disso, quem deu a ideia fui eu. Sim. Porque naquela época, que não existia Força Nacional, eu sempre fui contra, e a Constituição diz que não pode, o Exército intervir em área urbana. Sim. Sim. Dos estados. O Exército é treinado para guerra, para fronteira, para a defesa da pátria nossa. Então, eles estavam utilizando o Exército para fazer isso, aquilo, de maneira que, veja bem, policiais do Exército, os soldados, cabos, eles não são treinados para combate urbano. É outro tipo de treinamento deles. Os policiais civis, militares, têm uma formação diferente. E por isso que eu sempre fui contra usar o Exército para fazer qualquer atividade na área urbana, nos estados. E eu, naquela época, o garotinho, me parece que era governador, e tinha um colega meu, delegado da Polícia Federal, que foi na televisão, lá tiveram um debate, e o garotinho mais teve querendo diretamente humilhou o delegado, e eu achei aquilo absurdo. E eu digo, olha, aí eu sugeri que eu fiz uma discussão de motivo, sugerindo que fosse criado uma polícia que fosse um tipo uma força nacional ou equivalente, que ela tinha que, quando o Estado estivesse em dificuldade, e viria através da Secretaria Nacional, mandava aquela força para apoiar esse Estado. Então eu ainda disse, na época, olha, a gente fica na dúvida com relação à disciplina, quem é que apura? A pessoa aqui lá para tipo um crime, como é que fica? Vai daqui para São Paulo, aí ele não trabalhando mata uma pessoa. Aí como é que fica? Ele vem embora, e aí fica, como é que fica o processo? Então isso aqui tem que saber quem o Estado lá, é o Ministério Público, não pode. Mas as defensorias públicas vão atuar legalmente para defender essa pessoa, porque a polícia vai lá para ti, como é que ele vai pagar advogado? Então quando eu trabalhava em Roraima, eles entraram com uma ação contra mim, dizendo que eu estava esbulhando, que eu trabalhava para tirar os garimpeiros dentro da área indígena de Xanofãs. E aí entraram com uma ação contra mim, dizendo que eu estava esbulhando terra dos garimpeiros, negócio absurdo. Aí, e lá tudo, e aí veio o processo, eu procurei contratar um advogado, que aí foi contra a minha pessoa física, não foi contra a União. Aí eu fui contratar um advogado, eu trabalhando 10 anos, não dava para pagar, meu salário não dava para pagar o advogado. Aí foi que o Ministério Público Federal entrou com uma ação e terminou anulando. Mas se não tivesse, como é que eu ia pagar? Aí eu fiquei exposto, porque tu vai para um trabalho representando o Estado, ou a União, aí chega lá e dizer que uma ação contra a tua pessoa física, aí tu tem que pagar o advogado. Ao Estado te abandona. E porque eu pergunto para a Polícia Social, não pode fazer nada. Aí eu fui na Polícia Federal, não pode. Aí o Ministério Público foi que me abraçou, foi que me ajudou. Senão eu estaria numa situação difícil. Então isso ficou. Então mas foi ideia minha, pessoal, mandei uma inscrição no time, e graças a Deus criou a Força Nacional. Só que essa Força Nacional foi criada, isso aqui depende dos comandos, manda. Então cada comandante, ele manda um oficial, lá tem o seu pessoal com relação à disciplina, vem para cá, não fica lá. Então tem aí fica lá 90 dias, então fica com um prazo determinado. Mas o que me leva a ficar na dúvida, é porque fica com esse prazo determinado, eles vão ganhar diária. Até uns 6 meses atrás, uma diária de policial era R$300. Então ficava lá por 1 ano, 2, então era até 3 anos. Mas tem gente lá que está 10 anos, isso não pode. Veja bem, a lei de diária, pelo que eu saiba, são mais de 6 meses que você pode, cada um servidor público só pode ganhar 6 meses de diária, não pode ganhar 7 meses. E aliás, seja dentro de um ano intercalado, mas 2 aqui, mas tem que fez 6 meses, não pode passar de 6 meses. E tem pessoas aqui do Maranhão que 10 anos, 12 anos, recebendo diária, que isso é ilegal. Lembro daquele procurador que foi deputado federal, que teve que devolver as diárias, que ele não podia ficar recebendo diária lá no Paraná, muitos anos, sentando lotado em outra parte. A mesma coisa é a Força Nacional. Então eu acho que isso aí, o Tribunal de Contas da União,
deveria verificar, porque está errado. Com certeza. Então tem gente que está 10 anos, não dá oportunidade para os outros. Aí fica ganhando, aqui uma diária é 50, 100 reais, lá é 300 reais. Então é que mais do seu salário. Então aqui nós temos os policiais militares e temos também na Polícia Civil, deve ter uns 5 delegados, entre a gente e no Ministério da Justiça tem outra quantidade também, que fica, então, quando eles pedem, já vem com 1 ano. Só que tem pessoas que estão com vários anos. Isso aí eu acho que o Tribunal de Contas da União ou nunca soube ou deveria verificar, porque num servidor público, federal, estadual, municipal, não pode ganhar, pelo que eu penso, mais 6 meses seguidos de área. Tinha uma lei, não sei se foi revogada, mas há algum tempo eu li isso aí, que só podia receber o máximo de 6 meses. É a mesma coisa, eu digo assim, mesma coisa não, mas o funcionário que vai para a rua por abandono de cargo, ou 30 dias seguidos, ou 60 intercalados. Desde que de 60 dias ele intercalado. A mesma coisa diária. É 6 meses, ou é seguido, ou dentro de 1 ano intercalados. Quando eu trabalhava em Roraima era assim. Tinha que eu vinha, passava 15 dias, 20, voltava, porque não podia ficar. Tinha que fazer uma espécie de revezamento. Não pode ficar 6 meses, depois para 7, para 1 ano. Sim. A não ser que tu vai removido. Aí tu vai ser removido para lá. Então, como o policial do Estado não pode ser removido para outro Estado, porque cada Estado tem sua legislação, tem suas peculiaridades, então eu acho que essas diárias, de maneira corrida, sim, ela não é correta. Então, hoje nós temos o Ministério da Justiça. Então, esse pessoal que está indo do Maranhão não vai para o Ministério da Justiça. Então, como é que chama? Eles chamam mobilização. A mobilização é que é o nome. Inclusive, tem até uma portaria. Tem uma portaria que dita como é que ganha diário, mas tem uma lei que prevê, que diz como é que é as diárias. Então, uma portaria não pode se sobrepor uma lei com um decreto. Então, eu vi uma portaria dizendo como é que vai, como é que pode ser, se passa 1 ano, 6 meses, mas ela não pode sobrepor a lei que rege sobre diárias. Então, no Ministério da Justiça, o pessoal que está indo aqui, que o Ministro da Justiça levou, alguns, então ele leva vai para a Secretaria Nacional de Justiça mobilizado. Sim. Sim. Por quê? Porque no Ministério da Justiça os cargos comissionados... Inclusive teve uma polêmica agora no início do governo, né? São coisas pequenas. Na Polícia Federal, os cargos de chefia são tudo pequenos. Sim. São pequenos demais. No Ministério da Justiça não tem um cargo grande. É tudo menos de 5 mil, 3, 2. Então não dá para a pessoa ir daqui para ir pagar apartamento, mas como é que vai viver em Brasília? Que é tudo caro, mais caro do que aqui. Tem que ir para algum local, tem que almoçar, tem que jantar, tem que pagar apartamento. Então, com a diária de 300 reais, já dá para ele fazer isso. Então, já dá para a pessoa ficar no local, ficar mas só que é errado. Então, são coisas que tem que ser vistas. O Tribunal de Contas tem que verificar esse fato. E pegando esse gancho aqui, Nilson, no início do ano nós tivemos uma polêmica muito grande aqui do Ministério da Justiça requisitando, sim, né, requisitando funcionários da Secretaria de Segurança Pública para compor a sua equipe. Inclusive houve uma polêmica envolvendo até o ex-secretário, Jefferson Portela, né? Houve aí uma situação, a gente gostaria de saber a sua opinião, sua avaliação, não específica a esse caso, mas há outras pessoas que também foram convidadas e foram chamadas, e o senhor pudesse dar uma explicação melhor como deveria ser de fato esse procedimento. Quando vai para o Ministério da Justiça, eles vão à disposição. Sim. Só o governador autoriza a disposição de qualquer servidor. Certo. Quando é para a Secretaria Nacional de Segurança, é o secretário de Segurança, que o termo é mobilização. Então, esse pessoal que foi daqui, todos, eu não sei se tem algum delegado do Ministério da Justiça. Inclusive o ex-secretário, ele está mobilizado. É por causa do cargo. E lá deve fazer alguma coisa, não sei o quê. Então, o que ocorre é que aqui nós estamos no vermelho. Aqui nós não temos, aqui, veja bem, nós temos 21 regional. Então, nós temos uma regional, como é que eu falei ainda agora há pouco, nós temos 21 regional, 2 não funcionam, que é Porto Franco e a Fernando Mendes Freire. Então, nós temos 21 delegacias regionais funcionando
E tem a de São João dos Padres que não tem mulher. Não tem delegado, não tem mulher. Porque ficou convencionado naquela época de 92, vai ser todas as mulheres, toda a delegacia da mulher tem que ser obrigada a ser mulher. Então com isso ficou até hoje, mas não é. A lei não diz que tem que ser mulher. Porque o Ministério Público pode ser homem ou mulher, juiz pode ser homem ou mulher, delegado também pode ser homem ou mulher. Delegado de polícia não tem sexo para dizer, ó, tu vai trabalhar aqui, e nem juiz nem promotor. Mas graças a Deus essa ideia que eu plantei e até hoje mantém. Virou cultura de forma constitucional e ficou até hoje. Eu acho que é melhor. Naquela época foi um consenso, numa reunião que participou eu, Jorge Achille, Cleones e o doutor Jamil, que era procurador de justiça da época. E eu vou deixar isso aí, ficou convencionado. E que isso funciona até hoje. Mas então não precisa da justiça, que eu estou falando que os cargos são pequenos, mas acontece que vai para a Força Nacional que fica pagando ali as diárias. Eu acho, não, tenho certeza, que não se pode pagar diária com mais de 60 dias de maneira que tem gente com 10, 12 anos, eu não sei como o Ministério da Justiça está justificando. Porque tem uma justificativa, né? Não, mas tem uma lei que diz que não. Então, veja bem, hoje, para você entender, no caso do Maranhão. No Maranhão, o artigo me parece que é 159 do Estatuto Policial Civil, que é uma lei, e ninguém pode ir à disposição, nem policial civil nenhum. No caso do militar, só pode ir onde há uma legislação específica. No caso aqui do Ministério Público, Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas. Então já tem determinado por lei. Se um policial militar for para um local qualquer outro que a lei, não tem uma lei específica, ele é obrigado a pedir uma licença, ficar licença de sem vencimento até aquele período. Então não pode ir. O delegado, um policial militar, o governo não pode levar para casa do gabinete civil, só para o gabinete militar, que a lei assim determina. Como o policial civil hoje não pode ser colocado à disposição de um órgão, a não ser no sistema de segurança pública do Estado, não é do município, é do Estado. Então não pode, essa lei foi feita na minha época, porque quando eu assumi, as pessoas naquela época, o policial tomava posse, no outro dia, se tinha a mãe que era não sei o quê, o pai não sei o quê, ninguém trabalhava. Já ia para o órgão à disposição. Não trabalha nem um dia na polícia. Eu digo, isso aqui não pode. Aí nós vetamos. A exceção que tem no Estado é no caso da Procuradoria, no caso um órgão do Estado que tem uma exceção, é só essa, o resto não tem outra. Nem o governador pode, porque a lei não determina. Se alguém pedir um delegado para ir à disposição para secretário, para qualquer coisa do município, não pode. Porque a lei não determina, o governador não pode. Só se mudar a lei, mandar para a Assembleia, olha, o delegado é agente e o governador pode mandar quando quiser. Mas a lei diz que não pode. Então, se a lei diz que não pode, é como eu vi essa mobilização da Secretaria Nacional de Justiça, com relação à diária, até tantos, 1 ano, 2, mas a lei diz que é só 6 meses, então não pode. Então, se não pode, nós temos que se ater na lei, que dentro de uma portaria não pode sobrepor uma lei. Raimundo, doutor, a Polícia Civil entrou em greve, né? Entrou em greve aí um tempo, por falta de concurso público, por falta de manutenção. A gente sabe mesmo que hoje a Polícia Civil ela está meio capenga. Porque quando o senhor era secretário de Segurança do Estado do Maranhão, o senhor olhou muito para essa categoria da Polícia Civil. E o senhor deixou o cargo e os antecessores do senhor não tiveram esse olhar clínico para a categoria. Já sentaram na cadeira o ex-secretário, que é delegado civil, Jefferson Portela, e hoje quem está sentado na cadeira é o delegado Dr. Maurício, também delegado civil. O que o senhor acha, como é que deve proceder com a Polícia Civil do Estado do Maranhão? Olha, a Polícia Civil hoje, ela está numa situação de, como se diz, na UTI. Sim.
A gestão passada, porque eu não gosto de falar em gestão, não passa sobre. Mas a gestão passada com o governador, eles conseguiram acabar com a segurança pública, inclusive. Quer dizer, o negócio é tão grave, para ter uma ideia, que eles criaram na época, só para ter uma ideia, o secretário com o governador criaram 58 batalhões. Você já tem um negócio assim tão absurdo que a gente não acredita. Nós temos 40 e poucos coronéis, isso é um absurdo. São Paulo, com 90 mil hoje, o efetivo dele só tem 62. Então é uma irresponsabilidade tão grande que hoje eu digo sempre que a polícia militar é ingovernável. Não tem um comandante que possa comandar uma polícia militar do Maranhão com 40 e poucos, 42, 43 ou 44 coronel, com um efetivo de 10 mil e poucos homens. Meu Deus. A lei diz, para ter um coronel, tu tem que ter de 900 a 1.200 homens. Então, se quisesse, a gente podia até na previsto, no número de policiais no Maranhão, o previsto é 14 mil e pouco, nem 15 mil é. Sim. Então, nós não podíamos ter, máximo, no previsto era 13, 14 coronéis. Nós temos 42. Então, 42, 43, então não tem. Muito alto. Aí hoje, para você ter um batalhão da Polícia Militar, você tem que ter no mínimo 330 homens. Então, como é que nós temos 56 batalhões, são 12 batalhões aqui, e mais 34 no interior, com mais 10 especializados, com mais 2 companhias especializadas, com 10 mil e poucos homens. Não tem como administrar um negócio desse. Então, é um absurdo tão grande que conseguiram destruir o sistema de segurança pública do Maranhão. E a Polícia Civil, eles conseguiram realmente, a Polícia Militar já vai fazer 200 anos, uma coisa. Então, tem um efetivo referente à Polícia Civil muito maior que a Polícia Preventiva Ostensiva, e a Polícia Civil, e sempre foi naquela luta, dificuldade, e sempre no vermelho, e sempre buscando. Hoje, você veja bem aqui, para fazer uma retrospectiva, para chegar, quando o governo passado, antes de Flávio, que é a Rosiana Sarney, quando ela saiu, ela tirou empréstimo ao mérito, não sei quantos bilhões. Sim. Aí quando ela saiu, não pôde gastar o dinheiro. Só gastou 20%, ou um terço. Sei que ficou quase 3 bilhões em caixa. O empréstimo do BNDES. Esse empréstimo foi do BID. Foi na época. Então, esse empréstimo foi. Aí o Flávio Dino gastou o dinheiro todo. Sim. E dizendo que o governo passado deixou o Estado na miséria e tal. Quebrado, gastou o dinheiro, mas desse dinheiro tinha algumas verbas, era já carimbada para reestruturar a Polícia Civil, as regionais. Porque quando houve a penitenciária cresceu mais, ela ficou praticamente com 90% dos prédios da Polícia Civil, as regionais, e a Polícia Civil ficou alugando o prédio. Então, e não foi feito as regionais. Então, a Polícia Civil hoje, a maioria do interior, mesmo tendo a determinação para ele executar, ele aplicar o recurso. Fazer as regionais, não foi feito. Então, o Estado, aí depois, o que ocorre? Aí o Estado estava na letra, aí quando ele assumiu, só tinha, o Rosiana deixou com 36% o índice de servidor. Sim. Aí ele saiu, deixou com 46%. Sim. Então, que veio que deixou no vermelho o índice de comprometimento. Então, que às vezes as pessoas falam, mas então esse dinheiro, ele entrou no Supremo, aí suspendeu, não pagou coisa nenhuma, porque na época era outra legislação, aí tirou outro, não sei quantos bilhões, aí saiu, aí porque esse dinheiro, a União é avalista. Sim. Aí no caso o Supremo suspendeu o pagamento, a União pagou. Nesse agora, que ele tirou, deixou a bomba na mão do Brandão, que hoje o Estado é quase ingovernável, é difícil de governar, mas a realidade está dentro da... Aí o Brandão assumiu com uma dívida homérica, quando aí agora não tem, a mensalidade é altíssima, e agora mudou a legislação. E aí, quando ele saiu, ele tirou o empréstimo que estava na letra C, hoje
ele saiu, deixou na letra B e continua na letra B, o Estado sem poder tirar, sem tirar empréstimo. Sim. E quando vai tirar, aí está inadimplente. E o dinheiro para pagar o atrasado? Que na época do BID, não tinha, mas depois é que veio uma legislação que o Estado ficava inadimplente. Então hoje a situação do endividamento do Estado é difícil. Aí eu vi agora o decreto do governador, ele tem que cortar, porque senão não tem condições de pagar. Então isso aí inclui as instituições, no caso da polícia, de trabalhos essenciais e emergenciais. Então a situação nossa do Brasil, do Maranhão, é difícil, porque o ministro da Justiça acabou com a polícia e deixou o Estado com uma situação de miséria, porque o governador está com um rombo, mas é que o rombo foi tão grande no Estado que até o fundo de pensão do funcionário público o Flávio Dino quebrou. O IPREV. Quebrou. Aí você veja como. E ninguém diz nada. Ainda fica dizendo que é professor de Deus. Então, não, o Flávio Dino é professor de Deus. Então ainda fica dizendo aí que deixou o Maranhão, ele quebrou o Estado e quebrou a polícia. Que a polícia entende, as outras coisas eu estou só acompanhando. Sim. Agora você tem uma ideia. O IPREV, que é o fundo de pensão, hoje um policial aposenta, ou um servidor público, de modo geral, sim, ele passa 3, 4, 5 anos recebendo, vai para casa, fica recebendo. Ainda recebe o abono de permanência que não pode pagar. Ainda fica pagando um abono de permanência que não pode. Porque a hora que o abono de permanência é só quando você está na ativa e trabalhando. Se você nem todo licença plena, já perde. Porque tu tem que estar na atividade específica. E tem gente aqui com 5 anos, 6, 7 anos, sem poder publicar aposentadoria porque não tem dinheiro para pagar. Tem para ativa, mas para reserva não. Tipo assim, encostado. Está encostado e recebendo ainda abono de permanência, que é ilegal. Doutor Raimundo Coutrinho, eu fiquei sabendo uns relatos essa semana, tiveram promoções aí de coronéis, saindo de tenente-coronel para coronéis da Polícia Militar, eles foram promovidos, mas não vão receber ainda com a função de coronel, vão receber ainda como tenente-coronel. Por quê? Porque o município, o Estado, como o senhor disse, quebrou, já está quebrado a segurança. Os delegados já foram promovidos mais de um ano. Mais de um ano estão promovidos ainda, que foram promovidos. Não posso ficar especial. Ainda não receberam, vai fazer 2 anos agora, não receberam. Então a situação do meu amigo Brandão é gravíssima. E ele está fazendo o que pode, mas trabalhar num Estado quebrado, o governo passado quebrou o Estado, isso é realidade. E quebrou o fundo de pensão, o Estado está atolado de dívida do senhor Flávio Dino, do empréstimo ao médico, que ele tirou, que o Estado não está com condições na hora que entra. E não entra na justiça para suspender. Antigamente, acabava, agora não. O Estado continua inadimplente. Para ficar adimplente, o governo tem que pagar o atrasado. E como é que vai pagar? Que prestação de 500 milhões, não sei quanto é uma fortuna. Então a situação não é fácil. Então as pessoas criticar o governo, mas o governo está numa situação que tem que cortar. Aí depois eu vejo que porque tem que ajustar as folhas, tem que ajustar, porque senão, daqui a pouco até os funcionários de carreira, que não é contratado, não está conseguindo. Porque se a gente está gastando mais do que ganha, porque esses empréstimos, veja bem, o Rosena tirou não deu para gastar, a Flávio Dino gastou o dinheiro. Sim. Aí ele tirou mais outro homérico. Aí caiu a bomba na mão do governador Brandão. E para ele, respirante, tirou de empréstimo para poder viabilizar, pagar as parcelas desses e tocar os empreendimentos de crescimento do Maranhão. E não está podendo. Porque ele está impedido, por quê? Porque o Estado está inadimplente. Então a situação não pode fazer concurso. Não, o governador não pode, gente. Então a pessoa tem que chegar e ter coragem de dizer que o Flávio Dino quebrou o Estado. As pessoas têm que ser o quê? Tem que ter profissionalismo e dizer isto é uma realidade que tem que ser feita. O Flávio Dino, se você conhece a história dele, ninguém conhece mais do que eu. Ele diz uma coisa hoje,
pode ver que não tem continuidade no que fala. Pode ver a história dele, diz uma coisa hoje, quando é amanhã já diz outra, depois da manhã outra. Então ele age de acordo com a nuvem, ou de acordo com a maré. Ele não tem uma disciplina naquilo que fala. Ele fala hoje uma coisa, aí quer se convém, amanhã já fala outra. Por isso que ele está sendo tão criticado a nível nacional em relação à segurança ainda vem falar no Brasil. Que sabe segurança. O que é que ele sabe de segurança que acabou com o Maranhão? A Polícia Civil está extinta, gente. Não sabe quem não conhece. Ele acabou essa Polícia Civil. Está aí a própria Associação dos Delegados. Convido o presidente da Associação dos Agentes, dos Escrivães, dos Peritos, ele acabou. Acabou com a Polícia Civil. E a Polícia Militar, ele só não acabou porque é uma instituição grande, mas está também numa situação financeira que não tem orçamento. Está gastando, se ele gasta, tem 1 milhão, chega a 100.200, que não tem como. Até o custeio está difícil para manter essas instituições. Até o custeio está difícil. E o que a gente percebe também, secretário, é que toda vez que há uma crise, ele inventa um pacote de medidas para querer ludibriar a população para ganhar mídia, porque o negócio dele é mídia e marketing. O que eu quero chegar no ponto, para o doutor Raimundo Coutrinho pegar aqui a presença do Raimundo, aqui no programa Conversa Franca, é a matéria, como a gente diz assim, o Raimundo Coutrinho foi muito cirúrgico, o senhor foi muito cirúrgico falando que hoje ela está no balão de oxigênio a Polícia Civil. Ela está no balão de oxigênio. Hoje você pode ir em qualquer delegacia sucateada. Os plantões aqui são todos sucateados. É difícil. É sucateado. É uma situação difícil. Agora os policiais pedindo tem que pedir mesmo, porque senão extingue. Com relação, eu concordo, eles estão querendo uma correção salarial. O governo não tem culpado. Eu digo, olha gente, o governo, o Estado está quebrado, o governo não pode assumir uma coisa que ele não possa pagar. Aí o governo vai reestruturar a polícia, com que dinheiro? Porque a polícia é caro. Para fazer polícia bem feita, é caro. Então, não é fácil, gente. A polícia é como saúde, é caro. É como educação, é caro, o tripé, aquilo mais caro que tem, são essas três, é o tripé do Estado e da União. Então hoje a situação do Maranhão mas o governador não dá porque ele não pode. Então, mas a pessoa tem que dar pelo menos no mínimo. Hoje a situação das delegacias está caótica, aí carro quebrando sem ter dinheiro para consertar, porque não tem como, gente. É muito caro. E o governo não tem como, ele está arrecadando, mas está ganhando. Eu acredito que gasta mais do que ganha. É a mesma coisa que a gente começa a tirar dinheiro do cheque especial, daqui a pouco não pode mais pagar. Vira uma bola de neve. Então, o Flávio deixou o Maranhão numa situação difícil e está virando uma bola de neve. Aí estourou na mão de alguém, do Brandão. Então, se o governador não conseguir tirar um empréstimo para poder pagar esse dos outros e tentar sobreviver à míngua, é difícil de governar o Maranhão. Não é fácil. Então a situação da polícia é crítica. Às vezes o secretário, você falou, o secretário hoje, tudo isso é momento. É como a política. Tem momento que você está bem, tem momento que não está. Então hoje, no momento, é o que eu acho, é os perfis, o que tinha de melhor. Ali que tem muitos profissionais excelentes, delegados, coronéis, mas tem o coronel Paulo Fernandes, é um excelente profissional. Aí está fazendo o que pode. Aí tem o Maurício, que é o secretário, e eu fico contente que esses últimos secretários foi tudo da minha gestão, que eu fiz o concurso, o curso de formação, é um excelente profissional. Bem como o delegado geral também é do primeiro concurso, delegado da minha gestão, também é um excelente delegado. Estão fazendo o que pode. Mas acontece, como eu disse, o Flávio Dino acabou com o Estado. Não se faz milagre em polícia. Você tem que ter os meios para trabalhar.
Hoje é muito difícil. E também aqui tem no chat uma pessoa que mandou um recado para o senhor, dizendo assim: quando falamos em Dr. Raimundo Coutrin, estamos falando do maior professor em área de segurança e administração penitenciária que temos em nosso estado. Diga o nome do homem. É um prazer ouvi-lo falar. É o Marcos Souza está aqui no nosso chat. Marcos Souza, tá falando aí. Parabenizando o senhor. E a denúncia que também nós recebemos aqui no nosso WhatsApp é relativo ao Ministério Público, a Polícia, né, Civil, que fica à disposição do Ministério Público nas cidades de Timon e Imperatriz, né, principalmente nessas duas cidades. Eu acredito que tem mais uma aqui, ele não digitou correto, mas duas cidades. O que o senhor tem a falar essa questão que tem que ficar à disposição do Ministério Público? Eu desconhecia isso. Eu não conheço esse fato. O artigo 155, parágrafo 1 do Estatuto do Policial Civil, que é a lei 508, e 27 de 11 de 12, ele proíbe qualquer tipo de sessão de servidor do grupo Polícia Civil. Então, hoje, para o servidor do Estado, ali, mas para o município, não pode. Ou me pergunta, tem um secretário de segurança do município, não pode, a lei não prevê isso. A lei, na época que ela foi criada, em alguns municípios não tinha nem secretaria de segurança do município. Então ela não foi ainda atualizada. O que era o artigo 155? Ele diz que que não pode colocar à disposição nenhum servidor, nem o governador pode, porque a lei assim diz que não pode. Então, se a lei diz que não pode, é ilegal. No Ministério Público, então o Ministério Público tem sua estrutura, tem seu pessoal que trabalha, tem seu orçamento, mas não pode pegar de forma nenhuma policial. Se o procurador fez o pedido, o convívio também não pode. Fez o pedido, o secretário aceitou, o secretário, se ele mandou para o delegado-geral, então o delegado-geral, ele tem que saber que não pode. Então ele é bacharel em direito, é delegado, então ele tem que conhecer o estatuto. Não, secretário, eu não posso fazer. Aí só determina por aí, para me cumprir, tudo bem. E mesmo assim é ilegal, porque tu não pode cumprir ordem, é ilegal. Então é um fato, se tem realmente, é um fato que precisa ser apurado. E ser investigado pelas nossas autoridades. Isso é ilegal, aí está errado quem pediu e quem cumpriu. Então isso aqui, se tem esse fato, a lei não prevê isso. E realmente não se pode aceitar coisa que, se o Ministério Público pediu, que é o fiscal da lei, como é que ele vai pedir uma coisa que é ilegal? Eu realmente não sei se isso tem fundamento, mas se tiver, então errou quem pediu e quem cumpriu. Verdade. Gente, tudo que é bom dura pouco. Verdade, passou rápido. Passamos aqui até 10 minutos do nosso horário, mas eu quero agradecer a Raimundo Coutrin pela sua vinda aqui de novo aqui no programa Conversa Franca. Que Deus abençoe sua vida. Você sabe que você tem minha admiração mesmo. O Raimundo Coutrin entrou na minha vida assim do nada, e é um dos amigos que eu tenho aqui do lado esquerdo do peito. Então, Raimundo, suas considerações finais aí para os nossos ouvintes da Rádio Interativa e da Rádio São Luís Online. Eu gostaria de agradecer o convite e as pessoas que estão ligando, que isso é importante. Sim. E as críticas também são boas, são construtivas. E a gente, quando eu estive à frente do Sistema de Segurança Pública, por 12 anos eu fiz aquilo que foi possível. Então eu eu oro para que o doutor Maurício, com toda a sua equipe, consiga dar a sua parcela de contribuição e fazer aquilo que é possível pelo Sistema de Segurança Pública. E muitas das vezes as pessoas dizem, não, mas é porque... Não, eu estou falando aquilo que é realidade. A gente não pode vir para cá e ficar dizendo, olha, isso aqui é mais... Não, isso pode ou não pode. Então, se porque o Estado está ruim, eu sou amigo do Brandão, pessoal. Muitos anos, independente de política. Mas ele tem que fazer milagre. Agora me fala, não, o Estado está bom. Não está, gente. Não está.
porque senão não tinha esse decreto. Agora que foi publicado hoje, dizendo a situação ali, não precisa dizer mais nada. A gente já viu cortar 25% de serviço prestado na segurança, como é que vai ficar? Será que o governador vai ter, depois que o secretário fazer uma expulsão do motivo, será que ele vai ter coragem? Não tem nem de onde tire, porque a segurança está numa situação tão difícil, mas tão difícil que para tirar qualquer observador de servidor de serviços gerais ao mais alto cargo lá de dentro, são pequenos, para tirar uma pessoa dali é tão difícil tirar 2, 3, principalmente 25%, é muito. Verdade. Então, uma instituição com uma segurança, eu acho que o secretário vai conversar pessoalmente com o governador, a situação é essa. Tem coisa, o governador tem que tirar, mas não tem da onde, porque não tem, gente. O negócio está tão apertado de efetivo administrativo, de polícia e de serviço prestado, que até o 190 está reduzido, aumentou, depois saiu nunca aumentou. Então, que as pessoas estão 24 horas atendendo a população, 190. Então, tem local que não vai tirar de serviço pessoal, não sei da onde, quem faz. É muito difícil tirar 10, 15, 20 ou 25% da polícia civil, do militar, porque o militar tem menos civil, né? Então, mas aqui da Polícia Civil, que já morreu há muito tempo, então, para tirar mais 10 ou 25%, aí termina de enterrar o sistema todo. Então, eu gostaria de agradecer, estamos sempre à disposição para que a gente possa falar sobre o sistema de segurança ou outro qualquer assunto. Tiago, suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer, a entrevista foi muito proveitosa, muito esclarecedora, principalmente em relação à situação atual da segurança pública, porque aqui foi a verdade nua e crua, no popular, para que a população mesmo possa entender hoje a situação que o Estado está passando, em especial no caso da segurança pública, as pessoas entenderem o porquê que hoje o nosso Estado está passando por essa situação. E assim, secretário, deputado, na verdade, eu gosto sempre de chamar o senhor de deputado, que é o nosso deputado. Esperamos que o senhor possa continuar na ativa, continuar fazendo suas intervenções, colaborando com o cidadão que hoje o senhor é, um homem de bem. E assim, a gente lamenta muito não ter um Raimundo Coutrinho na Assembleia Legislativa para poder cobrar com mais veemência em nome da população e dando suas sugestões, dando a sua colaboração para o sistema de segurança pública. Mas eu acredito que a população, como tem um carinho muito grande para o senhor, em especial São Luís, não é à toa que as pessoas aqui reconhecem seu trabalho até hoje, que afinal de contas foram 12 anos que o senhor passou comandando a segurança pública do Estado e o seu legado permanece, e até hoje ainda tem muitas situações que está aí graças ao trabalho que foi iniciado pelo senhor, que posso sempre estar lhe consultando, porque o senhor tem experiência e quem tem experiência precisa ser reconhecido e valorizado. Eu tenho certeza que muito em breve o senhor vai estar aí atuando e liderando novamente, porque o senhor precisa e o povo também gosta e quer o senhor na liderança e no comando. Isso é verdade, Tiago, o Raimundo Coutrinho, aonde ele chega, a segurança pública, como ele diz aí, os outras áreas eu não sei, mas polícia eu conheço. Então, a polícia realmente, o Raimundo Coutrinho E tem conhece. respeito da tropa. Tem respeito da tropa, vários coronéis aqui já mandaram o zap, parabenizando o que o senhor está falando, delegados também, e a tropa, aquele praça, aquele soldado, aquele cabo, aquele sargento, que está lá no dia a dia também sabe que o Raimundo Coutrinho tem vastos trabalhos aqui no Maranhão todo e no Brasil também. Roraima, como ele disse, que trabalhou lá vários tempos. Então, o Raimundo Coutrinho merece total respeito do cidadão maranhense. Então, gente, fiquem com Deus. Amanhã, sexta-feira, sextou, programa Conversa Franca, né? Fiquem com Deus. Até sexta, às 10 horas. Fui!